Oi, boa tarde para você. O programa Bola na Rede desta sexta-feira começa agora. Quadro especial de todas as sextas-feiras, o que vi e vivi no futebol. O convidado de hoje é o ex-jogador Sandro Goiano, com passagens históricas e marcantes pelo Paysandu e Sport Recife, capitão do Grêmio de Porto Alegre na Batalha dos Aflitos. Tem muita história para contar. O programa Bola na Rede já está no ar. E o programa Bola na Rede segue trazendo agora o quadro especial de todas as sextas-feiras, o que vi e que vivi no futebol. O grande convidado especial desta sexta-feira é o ex-jogador Sandro Goiano. Fez história no Sport Recife, no Paysandu, disputando Libertadores e principalmente no Grêmio de Porto Alegre. Jogador goiano, foi capitão do Grêmio no jogo histórico, né? A Batalha dos Aflitos. Você vai ver agora a primeira parte desse quadro, o que vi e vivi no futebol. É isso, Kézio Ribeiro. O Bola na Rede deixa os estúdios e visita o 05 Bar e Restaurante para gravar mais uma edição do quadro O que eu vi e vivi no futebol. Hoje vamos entrevistar Sandro Gomes da Luz. Falando assim, você sabe quem é? Acho que não, né? E se eu disser que nós vamos entrevistar Sandro Goiano, o guerreiro da Batalha dos Aflitos. Bem, nós estamos com o Sandro Goiano aqui no quadro O que eu vi e vivi no futebol. Sandro, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite do Bola na Rede. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho da minha carreira. Eu que sou um goiano que representei meu estado por mais de 20 anos nesse mundo de futebol. Comentar um pouquinho aqui hoje. É isso. Sandro, nós estamos vivendo aqui a final da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E na Copinha, claro, revelam-se aí os craques para o futebol nacional e o futebol mundial. Como foi o início da carreira do Sandro Goiano? Meu início foi aqui no Goiás. Eu sou de Pirenópolis, né? Meu pai abdicou da vida dele para investir na minha vida de jogador, a minha e do meu irmão, chama Warley, e a gente veio para Goiânia para tentar a carreira no Goiás. E infelizmente no último ano de juniores para subir profissional, o Goiás me liberou, mandou embora, eu machucado, não tinha machucado no profissional ainda. O Goiás me liberou para me seguir minha carreira, fiz tratamento do meu joelho que estava machucado, e dali em diante eu comecei minha carreira como profissional. Sandro Goiano, todo jogador tem um ídolo, né? Quem foi ou quem é o ídolo do Sandro no futebol? E outra, qual foi o jogador assim que você atuou junto, que marcou realmente assim, olha, esse foi um profissional que eu joguei, esse foi o melhor jogador que já jogou do meu lado? Eu era muito fã, até eu fiquei fã depois que eu conheci, porque eu no Goiás eu era centroavante, né? Então o Túlio era referência pra gente ali na época de Goiás. Aí eu fui para Belém, fui para Caxias, fui para Belém, jogar na Tuna. Aí da Tuna fui para Paysandu Grêmio, e no Grêmio tinha o Dinho. Aí eu virei volante, o Lazzaroni me pôs como volante no Paraná Clube. E aí fiquei como referência o Dinho. Né? Hoje, fala em volantes lá no Grêmio, eu e o Dinho, a gente tem uma ligação muito boa. A outra pergunta foi? Qual foi o jogador que jogou ao seu lado e que te marcou? Assim? Tem alguns, né? Mas assim, virou meu compadre, meu amigo, jogou um tempo no Goiás aqui, vocês puderam acompanhar um pouco da carreira dele, que é o Yarley. Yarley realmente foi um cara que fez diferença, eu jogando junto, onde eu fiz um jogo, porque esse jogo marcou muito. Foi numa vitória do Paysandu contra o Boca Juniors na Bomboneira. Não sei se vocês lembram desse episódio. O Paysandu ganhou do Boca de 1-0 na Bomboneira, gol do Yarley. Esse jogo eu nunca vi um cara jogar desse tanto como o Yarley jogou lá. Isso, Sandro Goiano, né? O Sandro que passou por vários times, está contando um pouco da vida, da história dele aqui no quadro que eu vi e vivi no futebol. Sandro, o melhor técnico que já dirigiu o Sandro Goiano? Cara, eu tive alguns, né? Eu tive um, que esse era referência, só que ele nunca foi treinador de Série A, eu não sei porquê.
chama Givanildo Oliveira. Esse cara é fantástico, fantástico. Até no Vila aqui, vocês devem conhecer ele bem. Mas eu tive o Mano Menezes e o Nelsinho Batista também. Esses dois, com o Givanildo ganhou a Copa dos Campeões em cima do Cruzeiro. Com o Mano ganhei essa Batalha dos Aflitos, perdemos uma final de Libertadores. E com o Nelsinho Batista a gente foi campeão de uma Copa do Brasil em cima do Corinthians. Então esses 3 treinadores são referência para mim. Sandro, o marcador, o adversário, aquele, não sei se a gente fala o mais chato, ou aquele que deu mais trabalho, aquele que bateu mais no Sandro Goiano. Era o contrário, eu era mais de bater neles, né? Tem que perguntar se eu era chato para marcar, para bater. Mas teve algum que te deu trabalho assim? Sempre tem uns habilidosos, né? Aqueles caras que tiram você do sério. Tinha aquele Valdívia que eu e ele ia espinhar toda vez, não podia ver ele. Não precisava nem ter bola rolando, né? Fumar. Um jogo que eu não fui nem expulso, peguei 3. Tava falando pro meu amigo Danilo um pouco antes aqui, se tivesse VAR, câmera, isso aí na minha época, eu era um jogo jogando e 4 fora. A pegada era bruta. Ô Sandro, nós estamos falando, iniciamos falando da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, falando dessa meninada que hoje muito cedo explodem para o futebol. A gente tem aqui o Hendrick, que foi revelado na Copinha temporada passada no Palmeiras, já foi vendido para o futebol mundial, preço astronômico. O Sandro, teve alguma passagem, alguma proposta, algum quase contrato que o Sandro não fez e ficou aquele, eu poderia ter ido, eu poderia ter assinado, eu poderia ter feito diferente? Isso antes de ser profissional ou depois? Antes ou depois, o que te marcou assim? Depois teve uma que eu jogava no Grêmio e a gente acabou perdendo a decisão para o Boca Juniors na final da Libertadores. E o Muricy queria eu no São Paulo. Aí eu cheguei para falar com o Mano disse que era o treinador, né? Ele disse que ia falar com a diretoria por ele. Eu fui falar com os diretores e eles falaram, não, o São Paulo prometeu para você, a gente faz 2 anos por um contrato. E acabou que eu não fui para São Paulo, não renovei meu contrato com o Grêmio, mas apareceu uma coisa boa na minha vida, que foi o Sport Clube do Recife. Me identifiquei muito, cheguei prometendo que a gente ia fazer o melhor lá para levar o time para disputar uma competição internacional. Hoje é mais fácil, né? Estou falando de 2008. Levar uma competição internacional no esporte, você tem que... Não tinha Sul-Americana, não tinha, né? E a gente foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. E em 2009 eu realizei o que eu prometi para o presidente. Eu finalizei disputando a final de uma Libertadores com a camisa do Sport Clube do Recife. Sandro Goiano. Sandro, algumas referências do futebol, a gente fala o nome e já liga instantâneo com o time. Você fala Zico, Flamengo, o saudoso Roberto Dinamite, Vasco da Gama, a gente fala aqui o Arley, Goiás, né? O Sandro Goiano, se ainda não tem essa ligação instantânea, tem algum time que mexeu com o Sandro? É o time assim, olha, esse eu passei por aqui eu tive muitas alegrias, até posso ter tido uma tristeza, mas é o time que é a minha referência. O Sandro quer ser ligado a qual time? Você acredita que eu tenho 3, cara? 3? Vamos lá. Eu ajudei a levar o Paysandu para uma Libertadores da América. Então a gente foi campeão da Copa dos Campeões e a gente disputou uma Libertadores da América. Eu fui com o Grêmio, fui campeão de uma Batalha dos Aflitos, um dos jogos mais loucos que já existiu. Eu tenho os pés na calçada da fama do Grêmio e fui campeão da Copa do Brasil com o Sport. Então, onde eu vou nesses lugares, sou muito bem recebido. E eu torço para esses 3. Torço, mas torço mesmo para esses 3 times. Inclusive, até um tempo atrás, eu estava torcendo para o Vila ganhar alguma coisa, né? E veio jogar contra o Paysandu. Aí, desculpa, Vila, não consegui torcer por você. O Bolívar, meu amigo, e o Patrício jogaram no Inter e o Patrício jogou comigo no Grêmio. Eles vieram ser treinador e auxiliar no Vila Nova há uns 2, 3 anos atrás. E eu me peguei assistindo o jogo do Vila na Série C no celular. Tava torcendo para os caras, Vila. Sempre fui Goiás, torço demais pro Atlético, torço pro Vila. Eu torço pros 3 times de Goiás, tá em alto nível. Eu quero ver um Vila na Série A um dia. Nunca vi. Eu tenho vontade de ver um Vila na Série A, porque a torcida do Vila realmente é fantástica, né? Não desmerecendo as outras 2
do Goiás e do Atlético também, mas eu queria ver, o Atlético vive na primeira divisão direto, o Goiás vive na primeira, e eu queria ver o Vila. Esse estádio de Goiás com certeza iria mudar bastante. Olha, Sandro, eu acho que tem torcedores adversários aí do Goiás, do Atlético, de time do interior também, não declaram. Mas eu acho que todo torcedor do futebol goiano tem essa vontade de ver um Vila na Série A, até para a gente enaltecer o futebol goiano. O Sandro comentou aqui Batalha dos Aflitos. No próximo bloco nós vamos falar sobre esse jogo épico. Sandro, vamos falar um pouco aqui de gratidão. Sabe, a gente quando fala de uma carreira de sucesso, eu gosto muito de tocar e fazer essa pergunta sobre a gratidão. O Sandro, quando começou, quando estava ali dando os primeiros passos num campo de futebol profissional, tem alguém que passou pela sua carreira, que te talvez pegou pela mão e te alçou a essa carreira brilhante que você tem? Eu tenho 3. Eu tenho um cara que comecei tudo com ele, foi em Pirenópolis. Infelizmente faleceu um pouco tempo atrás, que é o Crica, que eu era super fã. O Flávio Goiano, não sei se vocês conhecem, mas ele era ídolo em Belém, jogou no Remo, jogou no Paysandu. Esse cara é meu amigo, eu tava saindo do Caxias em Baixa e ele me levou para Belém, ele me deu uma ajuda assim tremenda. Né? E tem o Sidney Lobo. Sidney Lobo é auxiliar do Mano Menezes. Quando eu saí de Belém, fui para o Paraná, me comprou, ele me deixava sair, ele me deixava ir para a rua, ele me deixava para a noite. Você com 20 anos, você já começando a ganhar seu dinheiro, comprar seu carro, já tinha casa, né? Empolgado, você achava. E ele punha para ficar na casa dele, a esposa dele me regrava bastante. Eu acho que essas 3 pessoas são marcantes na minha vida. Falando de gratidão, agora vamos falar um pouco sobre realização de sonhos. O primeiro e bem, assim que o Sandro comprou quando ganhou uma grana ali. Realizou um sonho. O que o Sandro comprou quando ganhou um dinheirinho no futebol? Ou um dinheiro no futebol, né? Isso foi em 1996, quando eu estava começando minha carreira. A gente mudou de Pirenópolis para Goiânia. Meu pai investiu na vida minha e do meu irmão para ser jogador. E foi ali, a gente tinha perdido um dinheiro todinho naquele plano Collor, né? A gente sem nada. E eu falei, quando eu começar a jogar, eu vou arrumar um dinheirinho para comprar a casa para meus pais. Esse é o bem maior que eu dei para eles. A gente fala de gratidão, a gente fala de início de carreira. Muitas pessoas acham que a vida do jogador de futebol é só glamour, só maravilha, mas se você desde o início aqui da nossa entrevista está falando do seu pai, né, de tudo, abdicou da vida para enaltecer e alavancar a carreira do Sandro. Sandro, vamos finalizar esse bloco falando o nome do seu pai. Dr. Roque Alves da Luz e Dona Ana Elisa Gomes da Luz. Maior gratidão por vocês dois. Aí, os pais do Sandro Goiano. Olha, nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Sandro Goiano falando da Batalha dos Aflitos e, claro, um pouco mais dessa brilhante carreira. Estamos de volta com o programa Bola na Rede e você vai ver agora a segunda parte do quadro O que vi e vivi no futebol. O convidado desta sexta-feira é o ex-jogador Sandro Goiano. Fez história em vários clubes brasileiros e principalmente no Grêmio. Tem muita história para contar. É isso, Kézio Ribeiro. Bola na Rede, no 05 Bar e Restaurante, no quadro O que eu vi e vivi no futebol. Estamos conversando com o Sandro Goiano. Sandro contou aqui o início da carreira, falou dos pais, falou de gratidão, quem o ajudou no seu início. Foi um papo bem agradável. Agora vamos para essa emoção. Sandro, nós que militamos aqui e que trabalhamos no esporte, a Batalha dos Aflitos, sempre que se fala, tem sempre alguém para dizer alguma coisa. Mas é claro que ter aqui alguém que esteve dentro de campo, viveu os bastidores, viveu o vestiário deste confronto, vem uma visão aí realmente fidedigna do que foi. Sandro Goiano, o que foi a Batalha dos Aflitos? Foi um dos jogos mais doidos que eu já vivi na minha vida. Assim, já falando de chegada, né, no Pernambuco, era a última rodada, e a gente precisava de um empate para subir para a Série A. O Náutico precisava de ganhar, e no outro jogo tinha Santa Cruz e Portuguesa.
E deu 30 minutos no segundo tempo, 0-0, pênalti. O Náutico, o Santa Cruz fez um gol lá no seu campo. E pênalti pro Náutico lá nos aflitos contra o meu Grêmio. Deu uma brigaiada, o juiz já tinha expulsado um jogador nosso, mas um jogador a menos e pênalti para eles ainda. Nesse lance, o Patrício já chegou, o lateral nosso já chegou, deu um peitaço no Djalma Beltrame, já foi expulso também. Aí o jogador foi brigar, o Nunes, que a bola pegou no braço dele, mas estava colado à mão, o juiz deu pênalti, o Nunes foi expulso também, então já tinha 3 a menos. E quando o juiz pôs a bola pro Ademar, o jogador do Náutico, bateu o pênalti, Domingos, o zagueiro chegou a jogar pro Grêmio, deu uma bicuda na bola, o juiz expulsou ele também. Então ali nós ficamos com 4 jogadores a menos. E pênalti pro Náutico, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Rapaz, foi um tumulto lá, Enfim, o Ademar bateu o pênalti, o Galato defendeu, a bola foi para escanteio, eles bateram o escanteio, a gente tirou, fomos no contra-ataque, fizemos um gol, ganhando esse jogo de 1-0, foi o jogo mais doido da história. Até hoje, os times que estão passando por dificuldade, esse jogo virou DVD, virou filme, né? Os times que estão passando por dificuldade, eles assistem esse filme para ver que não tem nada perdido, né? Você acha que tá tudo perdido, vê essa motivação. Não sei se vai dar muito certo não, mas que eles assistem. Tem muita preleção, que é a Batalha dos Aflitos, é o assunto de preleção aí para muitos times. Sandro, fala em Batalha dos Aflitos, tudo isso que aconteceu, um VAR na Batalha dos Aflitos, o que teria acontecido? Você acha que teria sido assim, um jogo menos emocionante do que foi? Sabe que eu não sei, rapaz. Você gosta do VAR? Eu tava falando pro Danilo que se tivesse esse tal de VAR na minha época, eu jogava uma e ficava 3 de fora. Aí não era bem assim não, mas hoje, assim, às vezes a gente fica chateado com o VAR, né? Hoje tá bem mais moderno, a gente fica chateado com o VAR, você imagina aquela época então. Mas tudo que é para ajudar o futebol é sempre bem-vindo. Sandro, nós já entrevistamos alguns jogadores e que disseram assim, olha, o primeiro gol que eu fiz como profissional foi o gol mais bonito da minha carreira, foi a maior emoção da minha carreira. Outros, olha, foi o gol que eu fiz na minha despedida, eu terminando a minha carreira, marquei um gol assim, e esse foi o gol mais emocionante, foi o gol mais bonito da minha carreira. O Sandro, qual foi o momento mais emocionante que você viveu na sua carreira? Seja um gol, ou seja, algo que você viveu na sua carreira. Cara, assim, eu fui sempre de fazer poucos gols, né? Não, na verdade eu fazia mais, mas... Um título ou algo que te emocionou? Eu fui recuando bastante. Essa Batalha dos Aflitos não tem jeito de negar, mas você ganhar uma Copa dos Campeões, peso que é só time fera, de primeira, você ganhar com o Paysandu, levar um Paysandu para a Libertadores, realmente é algo muito emocionante. Você vai em Belém lá, mudou o hino do clube, a gente foi e ganha do Boca, o Paysandu ganha do Boca dentro da Bomboneira, coisa que times top do Brasil não ganhavam há mais de 15 anos, né? Então é uma coisa bem marcante para mim essa vitória e esse título do Paysandu, vitória contra o Boca, o título contra o Cruzeiro da Copa dos Campeões. Sandro, falando um pouco da sua passagem pelo Grêmio Porto Alegrense, a gente faz algumas pesquisas e conversa com algumas pessoas da imprensa, né, gaúcha, do Sul, e ele diz o seguinte, até já ouvi isso, Flavinho, nós não entendemos como no futebol goiano o torcedor pode ter um time lá e um segundo time, porque lá eles não têm um segundo time. Quem é gremista, quem é colorado, é colorado. O Sandro jogando no Grêmio lá, já passou algum perrengue com a torcida adversária? Aí demais, lá a paixão dele, lá você já nasce colorado ou gremista, não tem jeito. Você vai no interior lá, é colorado ou gremista, não tem essa. E saía para jantar, assim, sempre tinha alguém tirando sarro, fazendo uma letrinha, né? Mas isso aí a gente tira de letra. Sandro, o quadro é o que eu vi e vivi no futebol. Então vamos lá. O que o Sandro goiano viu que só poderia realmente ser visto no futebol?
Cara, eu vi muita coisa. Vamos falar um pouquinho dessa Batalha dos Aflitos aí. Que não existia, isso não existe. A gente chegou na final, lá em Recife, no campo do Náutico, quando a gente entra no vestiário, quando assim, era 50 metros quadrados. A gente entra no vestiário, eles puseram umas paredes lá, o vestiário de 10 metros quadrados. A delegação toda tá no vestiário. E eles pintaram o vestiário, fedendo tinta fresca, e uma sirene na parede. O tempo todo, você não conversava aqui como eu tô conversando com você. Tem uma sirene, você queria falar alguma coisa com alguém, não conseguia. Você queria aquecer e trancado o portão de entrar pro estádio. Tava trancado com cadeado. Então, além disso tudo, a gente teve que aquecer dentro do vestiário dos aflitos. Acho que isso é o castigo que o Náutico teve de perder aquele jogo. Que pressão psicológica, pai, que pressão psicológica. E hoje, a gente até se surpreende, assim, a moçada fala, olha, esse jogador é muito jovem, 17, 18 anos, está muito jovem, se entrar vai sentir uma pressão, vai sentir pressão a torcida adversária. Sandro, qual foi o jogo que você entrou e que a torcida adversária, não é que fez pressão no Sandro, que eu sei que o Sandro é casca dura, mas aquela torcida adversária que você entrou assim, olhou para o estádio e falou, cara, essa torcida aqui, essa é pavor. Mas você não pode deixar o Flamengo crescer. O Flamengo crescer, jogar no Maracanã contra eles. A torcida é mesmo um 10 jogador? Tá doido. Mas outra de meninos, tá falando de meninos, pressão. Essa final, sabe quem tava nessa final? Anderson, depois foi pro Manchester com 16 para 17 anos. E Lucas Leiva, que até hoje está no Grêmio, foi para esses dois, 16, 17 anos, estava lá. Não teve pressão. E no final, os dois, com 6 jogadores na linha e o Galato no gol, os dois estavam entre esses 7. Então, tem pressão maior que essa? É muita pressão. Sandro, mais uma vez o quadro. O que eu vi e vivi no futebol. O que você viu, contou. O que você viveu no futebol que marcou realmente o Sandro Goiano? Cara, eu gosto muito do meu título lá com o Paysandu lá em Belém. Porque, vamos lá, a primeira fase nossa era de 4 clubes, desses 4 classificava 2. Era Paysandu, Náutico, Corinthians e Fluminense. Separando para analisar quem é os 2 candidatos a passar, Corinthians e Fluminense. E a gente classificou em primeiro. Na outra fase a gente pegou um Bahia, a gente eliminou o Bahia. Pegamos o Palmeiras, eliminamos o Palmeiras, fomos para a final contra o Cruzeiro. A gente perdeu em casa por 2-1, inclusive nesse ano eu fiz gol em todas as finais. Fiz gol da final da Copa Norte, do Campeonato Paraense, e fiz o gol da final da primeira partida contra o Cruzeiro, desse 2-1. E fomos pro Fortaleza buscar a decisão. E lá o Paysandu conseguiu ganhar de 4-3, onde foi para os pênaltis. E nos pênaltis a gente ganhou de 3-0, eles não fizeram nenhum gol e a gente marcou todos. E eu era o quarto a bater. Minha mãe ficava rezando, deixa chegar no meu filho. Não, mãe, chegou não, ele foi campeão antes. O que eu vi e vivi no futebol com Sandro Goiano. Sandro, sempre que nós entrevistamos aqui um ex-jogador, eu gosto muito de passar algo para essa nova geração, para a renovação do futebol goiano, do futebol nacional e dessa meninada que também vai para o mundo, para o futebol internacional. Se nós estivéssemos aqui sentados com um jogador que saiu da Copinha, agora, vamos, o pessoal do Palmeiras, né? Um menino daqueles lá do Palmeiras que foi campeão. Se o Sandro pudesse, eu não sei se eu digo aqui para dar um conselho, porque conselho é meio pesado aquela coisa, mas se o Sandro pudesse dar um toque para um jogador que está começando, seja no futebol goiano, nacional, né? Qual seria esse toque, Sandro? Eu tenho um adolescentezinho em casa, chama Davi Goiano, meu filho, sou apaixonado nele, ele quer esse mundo para ele. Então você vai ter que ter uma responsabilidade muito grande, é muito bom depois que você vence no futebol, mas até chegar lá é muito, porque o sonho de quase toda criança é ser jogador. Não cabe esse tanto de jogador, né? Todo menino for jogador não ia dar certo. Então o sonho do meu filho é ser jogador. Eu falo, você tem que dedicar, prestar atenção nas coisas que você faz, respeitar seus pais, respeitar seus amigos. Você já começa com uma grande parcela para ter um futuro brilhante, não só como jogador, mas como ser humano. O nome do seu filho, Davi? Davi Goiano. Sandro, o Davi, fizéssemos uma comparação com o Sandro Goiano.
O Davi vai ter mais dificuldade, menos dificuldade, ou é sempre igual se comparar o início dele com o seu início no futebol? O início é muito difícil. Tanto faz se foi no passado ou se é agora. Tem que dar sorte mais, tem que dar sorte, tem que achar alguém para gostar de você, que seu jeito, seu perfil combina, você é um cara do bem, que você ajuda os outros. Tem que dar sorte mais. Eu tinha sido mandado embora do Goiás. Um menino, 19, vim para 20 anos, fui mandado embora. Dali foi só, sabe como eu não contei para pouco sabe disso. Sabe onde eu comecei? Eu fui fazer um jogo, treino. Eu tinha acabado de ser mandado embora do Goiás. O Goiás foi fazer uma pré-temporada em minha cidade, eu já morava aqui em Goiânia, lá em Pirenópolis. E nesse jogo a gente perdeu esse amistoso de 3-2. O Pirenópolis bancava, o Goiás foi para lá, pagava, né? E deu esse amistoso para pegar renda, para pagar os custos. E eu fiz os 2 gols como centroavante na contra o Goiás. Quando eu cheguei em casa, tinha um empresário que estava lá em Pirenópolis assistindo esse jogo. 2 dias depois eu estava em Caxias, no Rio Grande do Sul. É isso. Deixa eu pedir, vai gravando aí. Danilão, joga aqui o presente do Sandro Goiano. Pode jogar. Joga aqui. Sandro, abre aqui o presente. Ó, o Kes Ribeiro e todo telespectador do Bola na Rede, o Sandro Goiano está presenteando você, telespectador. Nós vamos fazer o sorteio dessa belíssima camisa aqui do esporte. Mas olha, não vai ser fácil não, vai ser uma batalha também para ganhar essa camisa. Sandro, vai fazer o seguinte, ó. Você vai mandar aqui uma mensagem dizendo, ó, quero ganhar a camisa do esporte do Sandro Goiano, mas você vai ter que responder o número da chuteira do Sandro Goiano. Número da chuteira. Mandou o número da chuteira, nós vamos colocar numa urna, vai ser bem ali na urna, lá ao vivo, nós vamos fazer o sorteio dessa belíssima camisa aqui, e a gente vai ver com o Sandro aqui, ver se ele vem no programa ao vivo, viu, Kes? Para entregar aqui para o ganhador dessa belíssima camisa. Sandro Goiano, muito obrigado pela participação, o Bola na Rede é a sua casa. Amigo, muito obrigado mesmo pelo carinho com a nossa equipe. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês, a meu cavalinho no futebol, que é bom pra caramba no futebol. Danilo Goiano que ele tá falando aqui. Muito bom. Agradeço a todos vocês, ao 05 Bar e Restaurante, pela essa oportunidade de estar fazendo esse programa aqui. E a todos vocês do Bola na Rede, meu muito obrigado. Ô Kes Ribeiro, toca aí, porque agora, trabalho terminado, nós vamos desfrutar toda a gastronomia, todo o atendimento do 05 Bar e Restaurante. Você que nos assiste, quer conferir? Vem para cá, 05 Bar e Restaurante. É com você, Kes Ribeiro. Tá aí então, mais essa parte aí, essa participação, a segunda parte do quadro que vi e vivi no futebol. Esse grande convidado, jogador que fez história no futebol goiano, é o Sandro Goiano, que reside aqui em Goiânia. E com essa atração a gente encerra mais essa edição do programa Bola na Rede, agradecendo o carinho de sua audiência, obrigado pela sua participação, bom final de semana a todos. O Bola na Rede volta na segunda-feira com Flávio Silva e companhia.